Olá pessoal, esse aqui é o canal Mecanismo de Ação e hoje a gente vai falar sobre as secreções do trato gastrointestinal. Então, se você gosta de fisiologia, se você gosta de bioquímica, fique aqui nesse canal, considere se inscrever no nosso canal e quando terminar, se você gostar do vídeo, você dê um like, por favor, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui eu vou falar trato gastrointestinal, mas você pode falar trato gastrointestinal, sistema digestório, e o termo sistema digestivo ele caiu, né? Então o pessoal procura mais falar digestório. Mas você vai ver que eu vou repetir aqui sistema digestivo por conta da mania, tá? Do hábito. Mas é trato orogastrointestinal, orogastrointestinal e assim vai. Então vamos lá. Vamos partir para as secreções do trato digestivo, tá bom? Bom, isso aqui é uma anatomia, né? Uma visão panorâmica do trato digestivo. Você vê aqui, começando pela boca, esôfago, estômago, né? Tem aqui, brevemente, as funções de cada órgão, né? A composição também, né? Então, você vê a boca aqui, língua, dentes e assim por diante. Muito provavelmente você já estudou isso aqui em anatomia, né? A anatomia aborda bem isso aqui, então nós nem vamos perder tempo aqui. Aqui à direita você vê uma fase do desenvolvimento embrionário onde surge o trato digestivo, tá? Então você vê aqui a blastocele, essa blastocele, né, na blástula, ela se dobra formando uma estrutura chamada blastóporo. O blastóporo é a porção que comunica o arquêntero, arcaios enteros, né, o intestino primitivo, ao meio externo. E esse blastóporo, no ser humano, ele dá origem ao ânus. Então, nós somos chamados de animais deuterostômicos, por isto, tá? Em outros animais, o blastóporo dá origem à boca. São chamados de animais protostômios ou protostômicos, tanto faz, tá bom? Então, seguindo. Bom, a primeira secreção que a gente tem aqui, né, seguindo o sentido do alimento, né, é a saliva, secreção salivar. Né? Então a gente produz mais ou menos um litro de saliva por dia, é bastante. Tá? E nós temos duas salivas fundamentalmente, uma saliva mais aquosa, rica em eletrólitos, né? E uma saliva mais serosa, mais viscosa, rica em mucina, tá bom? As duas são bastante importantes, tá? Essa saliva rica em mucina é bastante interessante e relevante no reflexo ejetolátil, na hora que o bebê vai mamar no seio materno, no seio da mãe. Tá? A saliva viscosa, rica em mucina, sela os lábios do bebê contra o seio materno, impede a aerofagia e possibilita o amamentamento, possibilita a amamentação, né? O aleitamento materno, a alimentação do bebê. Tá bom? Bom, mas aqui são os estímulos, ó, estímulos para a secreção salivar. Tem vários estímulos, estímulo mastigação, né, um estímulo para a secreção salivar, movimento da língua, toque ou pressão na boca, sabor, odor, substâncias irritantes, né, estimula a produção de saliva, pimenta estimula a produção de saliva, pensamento ou visualização do alimento, né, basta você pensar em chupar um limão que você vai ver que começa a salivar, tá bom? Estímulos nervosos, sistema nervoso autonômico, aqui o parasimpático, né, um grande estimulador da secreção salivar. Aliás, todo o trato digestivo ele é inervado pelo parasimpático, tá bom? É o 10º par de nervo craniano, o nervo vago. Toda estimulação do trato digestivo é vagal, tá? Estímulos psicológicos, né, náuseas, irritação na boca, tudo isso estimula a secreção salivar. E aqui, olha, à direita, você vê a regulação da secreção salivar. Você vê que o sistema nervoso autonômico simpático, ele tem sim importância na secreção salivar, porque ele estimula, né, por meio ali de terminações nervosas de T1 até T3, né, ele estimula receptores beta-adrenérgicos e produz AMP cíclico como segundo mensageiro. Mas o grande estimulador da secreção salivar é sim o sistema nervoso autonômico parasimpático. Você vê ali, ó, os estímulos como náusea, olfato, medo, sono, todos eles atuam, seja inibindo ou seja estimulando o parasimpático, né? Que libera acetilcolina e a acetilcolina interage com receptores muscarínicos, representado ali pela letra M, e produzindo segundos mensageiros, IP3, né? E cálcio como segundos mensageiros, e aí você tem a secreção salivar. Tá? A atropina é um inibidor
da acetilcolina, tá? A atropina, ela inibe a secreção salivar por inibir a acetilcolina, tá bom? Fácil, né? Não é difícil. Secreção salivar, bem facinho. Bom, e quais são as substâncias que existem na saliva? A saliva, ela é rica em eletrólitos, como a gente já viu aí, né? Você vê aqui, ó, tá ali a absorção. A saliva é produzida naquele ácino ali, então você vê pitialina. Pitialina é a alfa-amilase salivar, tá? Produz muco, líquido extracelular. Depois você tem um manejo de eletrólitos assim, ali nas células canaliculares das glândulas salivares. Glândulas salivares, você sabe, né? Parótida, submandibular e sublinguais. Bom, esse manejo de eletrólitos, você vê ali, ó, absorção ativa de sódio, absorção passiva de cloreto, secreção ativa de potássio e secreção de bicarbonato. E a saliva é rica em outras substâncias também. Por exemplo, a alfa-amilase salivar a gente já falou, né? É a enzima que inicia a digestão do amido na boca, tá? Ela cliva ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4. Lipase lingual, ela não serve para muita coisa, ela só vai degradar lipídios já emulsificados na dieta. E isso é difícil ter lipídios já emulsificados na dieta, né? Mas ela existe. Bicarbonato previne cárias, neutraliza ácidos provenientes de alimentos, mantém o pH em 6, né, e aproximadamente 7,4, então previne a proliferação de cáries, né, mantém a rigidez oral. A lisozima é uma enzima que está presente também no leite materno e na lágrima, com a mesma função, degradar a membrana de algumas bactérias, né, e a lisozima, imunoglobulina, presente também em grande quantidade no leite materno, e ela tem essa função, tá? Lactoferrina é um quelante de ferro e, portanto, previne a proliferação de micro-organismos ferro-dependentes, tá? Glicoproteínas, né? Glicoproteínas, elas ligam-se à imunoglobulina A e são imunologicamente ativas contra viroses. Olha aí, ó, que interessante, né? Principalmente bactérias propiciadoras da cárie. Tá? Mucinas, como eu já disse, as mucinas elas mantêm, né? São elas que promovem a viscosidade da saliva, tá? E essas mucinas elas são importantes porque elas lubrificam o bolo alimentar e reduzem o atrito do bolo alimentar contra a mucosa oral e também, sobretudo, contra a mucosa esofagiana. Bom, e aí o esôfago? O esôfago é um tubo de mais ou menos 40 centímetros que comunica a boca até o estômago. Ao final do esôfago você vai ter ali a cárdia, né, que é um esfíncter que relaxa para permitir a passagem do alimento do esôfago para o estômago. Aqui embaixo você tem uma condição chamada acalásia ou acalasia, na qual a cárdia permanece muito, um tônus bastante pronunciado, ou seja, muito contraída, impedindo a passagem do alimento do esôfago para o estômago. Antigamente se fazia um esgarçamento dessa cárdia por meio de um balão que era colocado ali, né, inflado na cárdia, buscando reduzir esse tônus da cárdia. Hoje existem alguns tratamentos à base de toxina botulínica que é aplicada ali na cárdia, ela relaxa, né, e tem resultados muito bons, permitindo que a pessoa consiga se alimentar com mais tranquilidade, né? Mas o esôfago, secreções esofagianas, a gente vai ter produção de muco por glândulas esofágicas que lubrificam o bolo alimentar, né? Ou seja, o conteúdo da boca que transita pelo esôfago até o estômago, tá? É só isso, né? O esôfago também apresenta peristaltismo no sentido oral aboral, tá? Esse peristaltismo ele é abolido na doença de Chagas. Aqui sim, você tem o estômago. O estômago, a gente tem secreções gástricas, né? Suco gástrico. O estômago ali, você vê a imagem dele, né? Você tem fundo, corpo e antro, tá? O estômago tem uma musculatura lisa muito rica em todos os sentidos, né? Longitudinal, oblíqua, transversal, horizontal, tudo quanto é jeito para propiciar a mistura do alimento dentro do estômago, tá? O estômago é uma antessala para o alimento, tá? A gente vai falar em outro vídeo aqui, mas vou adiantar um pouquinho aqui, né? O estômago não digere nada, ele inicia a digestão das proteínas, só tem uma enzima ali, que é a pepsina, né?
Então é possível viver sem o estômago? O que você acha? Coloque aqui nos comentários se você acha que é possível o sujeito viver sem o estômago, fazer uma ligação direta, esôfago do duodeno. Coloque aqui, tá bom? Bom, mas voltando aqui, você vê ali, ó, que na região do fundo existem células, a região do fundo é mais rica em células parietais, tá? Essas células parietais, elas liberam HCl e fator intrínseco. O fator intrínseco a gente vai tratar dele, é uma mucoproteína, mas a gente vai tratar do fator intrínseco quando fala da absorção de nutrientes. Mas vamos adiantar aqui, o fator intrínseco é uma mucoproteína que se liga à vitamina B12 e esse complexo, fator intrínseco mais vitamina B12, é absorvido no ileodistal, tá bom? A carência de fator intrínseco implica na não absorção da vitamina B12 e gerando uma condição chamada anemia perniciosa. Feito? Muito bem, ali ó, células principais existem sobretudo na região do corpo. E na região do antro a gente tem células mucosas, a célula G, que secreta gastrina. Gastrina é um gastro-hormônio, tá? Ela potencializa a secreção ácida gástrica. O estômago tem mais ou menos 35 milhões de glândulas gástricas que se abrem na superfície do epitélio via fovéolas, tá? Secretando mais ou menos 2 litros de suco gástrico. Suco gástrico é tudo. Suco gástrico é composto por ácido clorídrico, fator intrínseco, muco solúvel e muco viscoso, tá? Isso tudo é suco gástrico, tá bom? O estômago fabrica ácido clorídrico. Um ácido que, se você for no laboratório e pegar ácido clorídrico, é aquilo lá que tem no seu estômago, tá? E essas glândulas gástricas aqui, você tem uma imagem de uma glândula gástrica para saber como é. Elas são formadas por tipos celulares específicos. Olha ali, ó. Célula G. Célula G eu falei para vocês, a célula G libera gastrina na corrente sanguínea, tá? A célula principal, se você olhar ali em cima, ó, células principais liberam pepsina. Na verdade, pepsinogênio. Depois o pepsinogênio será convertido em pepsina, tá? Pepsinogênio é um zimogênio. Célula parietal, que libera HCl, fator intrínseco. Célula mucosa, libera muco. E ali em cima, ó, você tem o epitélio, né? Célula mucosa da superfície, o epitélio gástrico, tá? Claro que encobrindo tudo isso aí, a gente vai ter o muco para proteger o epitélio do estômago da ação deletéria e corrosiva do próprio ácido clorídrico que ele produz. Feito? Fácil, né? Aqui você tem algumas imagens de algumas porções do estômago, né? Ali ó, na região da cárdia, na região do antro, uma endoscopia, região do piloro e o corpo do estômago. Se você olhar bem, você vai ver que o estômago é todo enrugadinho, né? Por quê? Porque à medida que o alimento chega no estômago, ele se expande e assim, esse enrugamento se torna liso, né? O estômago é capaz de albergar dentro dele 2 litros de comida, 2 litros de alimento facilmente, tá? O estômago é bastante elástico, tá bom? Feito, né? O estômago é fácil, não tem problema nenhum, vamos passar. Bom, e como é que a gente produz esse ácido clorídrico? Estamos falando só do ácido, tá? Isso aqui é produção só de ácido clorídrico. Produz por um mecanismo chamado mecanismo de potenciação dos secretagogos. Quem são os secretagogos? Gastrina, produzido por célula G, histamina, produzido por células ECL, acetilcolina, produzida pelas terminações parasimpáticas, tá? Esses são os secretagogos. Quando cada uma dessas substâncias interage com seus respectivos receptores, elas geram os segundos mensageiros que estão ali, IP3, cálcio, AMP cíclico, né? E aí sim, você tem a união do CO2 mais a água para produzir ácido carbônico, uma enzima chamada anidrase carbônica, dissocia o ácido carbônico em bicarbonato e um próton de hidrogênio, tá ali. O próton de hidrogênio é exportado para a luz gástrica em troca do potássio. Então sai uma carga positiva, né? E entra uma carga positiva, que é o potássio. O bicarbonato ele é jogado na corrente sanguínea, tá? E isso chama-se maré alcalina. É isso que causa o torpor depois do almoço. Não é aquela história de que o sangue sai da cabeça e vai para o estômago. Isso aí não existe. Isso não existe. Muito bem.
Como sai o bicarbonato é uma carga negativa, entra o cloreto. O cloreto também é uma carga negativa. Lá, o cloreto entrou e aqui é uma bomba dependente de ATP. O cloreto entrando, ele sai por um canal de cloreto. Ele entra por onde? Da corrente sanguínea, ele entra na célula parietal aqui. E depois o cloreto atravessa toda a célula e vai sair por um canal. Sai para onde? Sai para a luz gástrica. Você vê que o ácido clorídrico se forma fora da célula gástrica. Fora da célula gástrica. Feito, formou-se o ácido clorídrico. Agora, olha que interessante. Se você pegar uma unidade de gastrina e aplicar na veia de uma pessoa, ela produz, suponha, esses números são todos só para a gente ter uma ideia, para você ter uma ideia de como a coisa funciona. Então, começando de novo. Se você pegar uma unidade de gastrina e aplicar na corrente sanguínea de uma pessoa, ela produz 1 ml de ácido. Uma unidade de histamina, aplica na veia, produz 1 ml de ácido. Uma unidade de acetilcolina, aplica na veia, produz 1 ml de ácido. Se você pegar 0,01 unidade de gastrina, histamina e acetilcolina, juntar tudo numa seringa e aplicar na veia do sujeito, ele produz 1 litro de ácido. Você fala, caramba, diminuiu o secretagogos e aumentou a produção de ácido? Exatamente, porque um potencializa a ação do outro. Feito? Então, se você quiser entender isso bastante, pegue a bula de um medicamento chamado ranitidina, famotidina e leia. Você vai ver como a ranitidina funciona, tá? Para entender isso também, você vai pegar a bula de outro medicamento. Claro que aqui não é farmacologia, mas a farmacologia é usada para entender a fisiologia, tá? Pegue a bula do omeprazol, pantoprazol e leia. Lá vai estar escrito assim, inibidor da bomba protônica. Essa aqui é a bomba protônica, olha ela ali, ó. O omeprazol inibe ali. Agora só falta você descobrir onde que a famotidina e a ranitidina agem. Certo? Bom, se você ficou confuso nesse modelo aqui, ó, tem esse aqui da direita para você ver. Olha aqui, ó. Nesse aqui da direita a gente só vai destacar uma coisa, ó. Não o secretagogos, mas a síntese de ácido clorídrico. A água se combina com o CO2 para formar ácido carbônico, que é um ácido fraco. Ele iria se dissociar, mas existe uma enzima chamada anidrase carbônica que potencializa a dissociação do ácido carbônico. Tá? De onde vem a água? A água tem na célula à vontade. De onde vem o CO2? O CO2 vem da descarboxilação dos intermediários do ciclo de Krebs. Se você lembrar do ciclo de Krebs, você vai ver ácido cítrico, isocítrico, alfa-cetoglutárico, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato e oxalacetato. Tá? Então, a descarboxilação dos intermediários do ciclo de Krebs é que gera o CO2, que é usado ali para a síntese de ácido carbônico, que será dissociado para produzir o ácido clorídrico. Moleza, né? Um negócio fácil, não tem rolo nenhum. Outra coisa, a somatostatina, ela inibe a produção de ácido, né, por meio da estimulação ali de um receptor. Você vê ali, ó, SSTR2, tá? Então a somatostatina, agora foi, é inibidora, tá? Ela não é um secretagogo, ela não potencializa a secreção de ácido, pelo contrário, ela inibe. Muito bem, a secreção de ácido, ela tem 3 fases: cefálica, gástrica e intestinal. Fase cefálica, começa ali, ó, o sistema nervoso, o olfato, paladar, estimula a produção de pepsina e ácido clorídrico. De que jeito? Você nem colocou o alimento na boca, mas pensar no alimento, sentir o cheiro do alimento, né? Estimula a célula mucosa, estimula a célula parietal, estimula a célula principal, estimula a célula G. Célula G produz gastrina, que cai na corrente sanguínea, e estimula a produção de HCl e pepsinogênio. Essa é a fase cefálica. Você nem colocou o alimento na boca, você só sentiu o cheirinho ou só viu o alimento, né? Então, quando você vai andar lá no shops, você vê, né, aquele alimento, aqueles lanches que só a foto que é bonita, né? Então, você começa a salivar, tá bom? Fase gástrica. Fase gástrica é aquela que você já está se alimentando, certo? Você já está comendo. Então, o estômago distende. O estômago distende, olha aqui, ó. Distensão do estômago, mecanoreceptores. Os alimentos também elevam o pH do estômago, estimulando quimioreceptores. O plexo miantérico e o plexo submucoso levam esses sinais, né?
inervando, célula mucosa, parietal, principal e célula G. Célula mucosa, parietal, principal produz pepsina e HCl. E a célula G produz gastrina, que potencializa a produção de HCl e pepsina. Agora estamos na fase intestinal. Fase intestinal, o estômago já está esvaziando para o duodeno, tá bom? Na fase intestinal você tem a presença de lipídios não plenamente digeridos chegando no duodeno. Então você tem estimulação de célula mucosa, célula parietal, célula principal, que vai produzir pepsinogênio e HCl. Mas também nessa fase aqui, ó, você tem a presença de quimoácido chegando no duodeno. Não pode. Se o quimoácido chegar no duodeno, você vai desencadear uma úlcera duodenal. Isso é um grande problema. Então, as células S de secretina liberam secretina na corrente sanguínea. A secretina interage com as células lá do pâncreas, né, e vai liberar uma secreção chamada secreção hidrelática rica em bicarbonato, que neutraliza o quimoácido, impedindo que o ácido interaja com o duodeno. Protege o duodeno. Tá? Você vê aqui que as células I também liberam ali a presença de lipídios e peptídeos, né, não plenamente digeridos, estimula também a célula I, que libera colecistoquinina ou colecistocinina ou pancreosimina ou CCK. É tudo a mesma coisa, tale quale. Bom, essa CCK atrasa o esvaziamento gástrico. Tá? Por quê? Porque se você tem lipídios não plenamente digeridos ali, você vai ter que digerir, emulsificar, então você diminui o esvaziamento gástrico. Isso acontece quando você come uma feijoada. Comer uma feijoada, a feijoada é rica em lipídios, então o esvaziamento gástrico é lentificado para que você possa emulsificar e digerir e emulsificar todos esses lipídios. Então, uma feijoada, você vai ficar com ela no estômago há um tempão. Já uma sopa de legumes, não, né? Muito bom, vamos aqui, ó. Presença de gorduras e carboidratos no duodeno estimula o peptídeo inibidor gástrico, que reduz o esvaziamento gástrico. É outra substância para reduzir a velocidade de esvaziamento gástrico. Tá bom? Então você vê que na fase intestinal, o que a gente tem? A gente tem o duodeno, sobretudo o duodeno, conversando com o estômago, né? Aumentando e diminuindo a velocidade de esvaziamento gástrico, mas não só isso, né? Neutralizando também o quimoácido oriundo do estômago que está entrando no duodeno. Não pode. Lá no duodeno o pH já sobe. No estômago o pH é abaixo de 2. No duodeno o pH sobe para 8. E quem eleva o pH é o bicarbonato, a secreção hidrelática pancreática que a gente vai ver agora, tá? Bom, mais uma coisa, alimento na boca, a gente chama de bolo alimentar, dentro do estômago a gente chama de quimo, lá no duodeno, jejuno ali, a gente chama de quilo, quando chega no intestino grosso, já é chamado de bolo fecal, tá bom? Fácil, né? Então, todas essas fases aqui, gástrica, cefálica, intestinal, você tem que saber, não é muito difícil, e esse esqueminha aqui vai te ajudar um pouquinho. Então, vamos lá. Bom, aqui, olha, é uma tabela, você quando você tiver tempo, né, domingo assim, ouvindo Led Zeppelin, você pode estudar aqui essa tabela aqui, olha ali, ó. Vamos ver? Que tem a mucosa gástrica, todas as celulinhas que eu falei para vocês, olha lá, célula mucosa, célula parietal, célula principal, célula D, célula G. Cada secreção, então, muco, bicarbonato, ácido clorídrico, fator intrínseco, histamina, função, o que cada um faz, estímulo para liberação, quem estimula, qual é o agente que estimula. Tá aí uma tabela para você estudar, certo? Então você coloca lá Immigrant Song do Led Zeppelin e fica lendo essa tabela aí num domingo à tarde com 35 graus de temperatura, certo? É isso aí, vamos seguir. Bom, saindo do estômago, a gente chega aqui na vesícula biliar, né? Uma outra secreção do trato gastrointestinal. Muito bem, e essa tabela aqui, ela vai mostrar para você a composição da bile hepática e da bile vesicular. Então entenda que a bile é produzida no fígado e ela é encaminhada à vesícula biliar.
A vesícula biliar, ela concentra a bile. E aqui você vê uma micrografia, nossa, uma micrografia eletrônica mostrando a mucosa interna da vesícula biliar com suas microvilosidades. Essas células epiteliais transportam íons sódio e cloreto da luz é de dentro da vesícula para o sangue, né? Aqui, ó, para o tecido conjuntivo. A água segue o transporte iônico passivamente. Então a bile vesicular é menos concentrada ou mais concentrada que a bile hepática? Vamos olhar aqui? Vamos ver, olha ali, ó. Bile hepática, o quanto tem de... Não vamos olhar tudo, vamos olhar algumas coisas, tá? A coisa que é interessante. Quanto tem de sódio? 150 na bile hepática. Quanto tem na bile vesicular? 300. Certo? Milimol. Quanto tem de potássio? 4,5 na bile hepática e 10 na bile vesicular. Cálcio, 4,20. Olha aqui, falei para vocês, vamos naquilo que interessa. Sais biliares, é isso que interessa, sais biliares. 30 na bile hepática, 315 na bile vesicular. A bile vesicular na vesícula é muito mais concentrada que a bile hepática. Quer ver? Colesterol da bile hepática, 110. Bile vesicular, 600. Bilirrubina, 100 na bile hepática, 1000 na bile vesicular. Então, minha gente, a bile vesicular, por ser mais concentrada que a bile hepática, ela é muito mais eficiente. O que não quer dizer que a bile hepática não possa emulsificar os lipídios da dieta. Então, aqui vai uma pergunta. Um indivíduo que retirou a vesícula biliar por qualquer motivo, normalmente são cálculos, ele vai ter prejuízo na absorção de qual nutriente? Carboidrato, proteína ou lipídio? Muito bem, então você vai deixar isso aí nos comentários. Ele vai ter prejuízo na absorção de qual nutriente? Carboidrato, lipídios ou proteínas? Pergunta A. Pergunta B. Ele vai ter prejuízo na digestão. De qual macronutriente? Carboidrato, proteína ou lipídio? Veja, digestão é diferente de absorção. Pense nisso, certo? Então vamos seguir. Olha aí, tá ali, né? Olha lá, ó. A vesícula biliar, o duto colédoto, o ducto pancreático. Ali você tem no duto pancreático, ali, ó, o esfíncter de Oddi junto com a papila de Vater. A papila de Vater é do duto pancreático e desemboca ali no duodeno. Essa configuração anatômica aqui, ela é muito crítica. Porque um cálculo oriundo do duto colédoco ali, ele pode obstruir a papila de Vater e promover um refluxo do suco pancreático de volta para o pâncreas e gerar uma pancreatite aguda. É por isso que se você tiver um cálculo biliar, você não tira o cálculo, tira a vesícula toda. Se a vesícula produzir um cálculo, é só uma questão de tempo para ela fazer mais um, depois mais uma dúzia. Então retira toda a vesícula, que você evita por completo essa chance e probabilidade de uma pancreatite, tá? Além de outras coisas, né? Então aqui você tem uma tabela mostrando o seguinte: ácidos biliares e sais biliares, o que é uma coisa e o que é outra. Vamos ver? Origem: ácidos biliares são diretamente sintetizados no fígado. Sais biliares são conjugados com aminoácidos. Então, vamos ver? Já a gente vai ver os exemplos, mas vamos continuar a tabela. Solubilidade. Os ácidos biliares são menos solúveis, né? E os sais biliares são mais solúveis em água. Ó. pH no intestino. Formas ácidas são ácidos biliares, né? Formas neutras ou básicas no caso dos sais biliares. Função específica, emulsificação. Agora, mais eficácia na emulsificação dos sais biliares. Sais biliares são muito mais eficientes para emulsificar lipídios da dieta quando comparados com os ácidos biliares. Os sais biliares são muito mais eficientes na emulsificação do que os ácidos, tá? E, claro, tanto os ácidos biliares quanto os sais biliares
São substâncias que têm uma porção polar e uma apolar. Como é que chama a substância que tem uma porção polar e uma apolar? Anfipática, certo? Então, a porção apolar interage com lipídios, enquanto que a porção polar interage com a água, formando uma estrutura que a gente chama de tagma ou micela. E isso é a emulsificação dos lipídios da dieta. Olha aqui que interessante, olha lá, ácidos biliares primários, ácido cólico, ácido quenodesoxicólico, ácido biliar secundário, ácido desoxicólico, ácido litocólico e ácidos biliares primários conjugados, olha aqui, né? Ácido glicoquenodesoxicólico, tauroquenodesoxicólico, ácido glicocólico e ácido tauroquenodesoxicólico. Então, o que é um ácido biliar primário? É aquele que foi produzido diretamente ali no fígado. O que é um ácido biliar secundário? É aquele que foi metabolizado pela microbiota intestinal. Tá? Não fale flora intestinal, porque o intestino não tem flor. Tá? E o que são ácidos biliares primários conjugados? São aqueles que o fígado fabricou e conjugou com aminoácidos. Mas quais aminoácidos? Taurina, taurino, daí vem o termo taurocólico, e glicina, daí vem o termo glicoquenodesoxicólico e glicocólico. Ácido biliar primário, o fígado fabricou. Ácido biliar secundário sofreu modificações por meio da microbiota intestinal. Ácido biliar primário conjugado, o fígado fabrica e conjuga com glicina ou taurina. Muito bem, chegamos no pâncreas, agora sim, né? O pâncreas produz duas secreções, tá? O pâncreas é uma glândula mista, tá bom? O pâncreas é uma glândula mista, ele produz insulina e glucagon, né, que controla o metabolismo dos carboidratos, tá? E o pâncreas também produz suco pancreático, essa é a função exócrina do pâncreas que a gente está estudando aqui, tá bom? A função endócrina pancreática ela é mostrada nessa figura aqui, tá? A célula beta produz insulina, célula alfa produz glucagon. Insulina no período pós-prandial, glucagon nos períodos interdigestivos, que possibilita a hidrólise do glicogênio hepático, lançamento, né, da glicose na corrente sanguínea, restaurando a glicemia nos períodos de jejum. Mas a secreção exócrina pancreática pode ser dividida em duas. Secreção hidrelática rica em bicarbonato, sobretudo bicarbonato, cuja função é neutralizar o quimoácido oriundo do estômago que entra no duodeno, prevenindo uma úlcera duodenal. Secreção equibólica rica em enzimas. Quais enzimas? Vamos ver? Quimiotripsina, elastase, nuclease, alfa-amilase pancreática, carboxipeptidase A, carboxipeptidase B, tripsina, endopeptidase, aminopeptidase, exopeptidase, um monte de enzimas. Colagenase, elastase, estearase dos ésteres de colesterol e por aí vai. Então veja que interessante, né? A gente vai tratar disso quando falar da digestão dos nutrientes e da absorção dos nutrientes. Mas vamos aqui adiantar. O estômago tem uma enzima. Qual o nome dela? Você deve saber. Tem que saber. Você coloca aqui nos comentários o nome da enzima do estômago. O estômago só tem uma enzima. A digestão acontece de fato no duodeno por meio desse monte de enzimas pancreáticas. Tá? Digestão é a função da enzima degradando macronutrientes. Tá? A absorção é outra coisa. O estômago digere? O estômago não digere nada. Tá? Então, vamos voltar à nossa pergunta inicial. É possível viver sem o estômago? É isso aí, hein? Haja estômago, né? Bom, tem aqui a tabela, depois você vai poder olhar a tabela e ver direitinho que todas as enzimas pancreáticas agem num pH, olha, acima de 7. Não é? Enquanto que a pepsina, já falei o nome da enzima do estômago, né? Enquanto que a pepsina age num pH menor que 2. Então, quando o quimo ácido do estômago esvazia para o duodeno e é neutralizado por meio do bicarbonato, a pepsina imediatamente para a digestão das proteínas, tá? Porque o pH sobe. Muito bom. O pâncreas também tem fase cefálica, fase
fase intestinal, né, e fase gástrica. Fase cefálica, o olfato, paladar, do mesmo jeito do estômago, olfato, paladar, visão, mastigação, estimula o vago, né, que inerva as células acinares e canaliculares e produz uma secreção hidrelática rica em bicarbonato. O vago também estimula a célula G, que libera a gastrina na circulação, e a gastrina também, além de estimular a produção de HCl e fator intrínseco, a gastrina estimula a secreção equibólica pancreática, rica em enzimas. Na fase cefálica, que é responsável por mais ou menos 10% da resposta pancreática, a distensão, porque o alimento está distendendo, né, as regiões do estômago, né, regiões proximais e distais do estômago, desencadeia um reflexo vago-vagal, né, vago-vagal, que é responsável pela secreção de bicarbonato, secreção hidrelática. Agora, qual é a fase mais que prepondera na secreção pancreática? É a fase intestinal. 80% da resposta pancreática ocorre aqui na fase intestinal. Então, a presença de prótons de hidrogênio no duodeno estimula a célula S. A célula S libera secretina na circulação e a secretina induz a secreção hidrelática para neutralizar os prótons de hidrogênio. Fácil, né? Presença de lipídios no duodeno estimula a célula I. Célula I libera CCK. Onde que fica essa célula I e célula S? Fica no duodeno. Tá na parede duodenal ali. A CCK, que é também chamada de colecistoquinina, colecistocinina, pancreosimina, estimula a secreção equibólica. A gente está falando aqui de secreções. Claro que esses hormônios, essas substâncias aqui, a CCK, por exemplo, ela também estimula a contração do corpo da vesícula biliar e o relaxamento do esfíncter de Oddi. Então, isso possibilita o lançamento da bile em jatos no duodeno. Isso também é função da CCK. Feito? Moleza, né? Fácil, não é difícil e é muito interessante, tá? Todas as enzimas pancreáticas que eu falei para vocês, elas estão aqui, ó. É uma tabela. Depois você vai poder colocar um disco da banda que eu vou colocar aqui no final e você vai ouvir uma música chamada Sweet Home Alabama. Olha aqui, ó, todas as enzimas, carboxipeptidase, tripsina, quimiotripsina. Ali está escrito quimiotripsina, é quimiotripsina, tá? Bom, enfim, todas as enzimas aqui, tá, são enzimas pancreáticas. E o estômago só tem uma. Chegamos aqui à secreção entérica. A secreção entérica refere-se aos fluidos e substâncias secretados no lúmen intestinal, principalmente pelo intestino delgado, para facilitar a digestão e absorção de nutrientes. Feito? Composição da secreção entérica. Então, água e eletrólitos, né? Inclui íons como bicarbonato, cloreto, sódio, potássio, né? A água é secretada por osmose, ou seja, ela acompanha os solutos, né? A água segue os solutos por solvatação, né? A secreção entérica é rica em muco produzido pelas células caliciformes e glândulas de Brunner. Contém glicoproteína como mucinas, protege a mucosa intestinal, facilita o movimento do conteúdo sem agredir, né, a mucosa intestinal. Tá? É rica em enzimas também, disacaridases, maltase, lactase. Tá vendo? A gente vai falar da intolerância à lactose, né? São enzimas digestivas, enzimas entéricas, né? A lactase. Peptidases também, bicarbonato secretado por glândulas de Brunner, né? E pelo pâncreas também, né? Tá? Que mais, né? Imunoglobulina, IgA, secreta que protege contra patógenos, tá? Então tudo isso aqui é suco entérico. E aqui você pode ver, ó, as enzimas, o substrato. Então, por exemplo, a maltase degrada a maltose, né? E os produtos gerados, tá? Aqui você vê a regulação da secreção entérica. Algumas substâncias, você vê, ó, essa aqui é a estrutura da gastrina, a gente falou da gastrina, olha a estrutura da gastrina, a estrutura da colecistoquinina, a estrutura da secretina. É interessante saber a estrutura dessas substâncias, né, para você não ficar só falando o nome delas, é bom conhecer a cara, né. Então, a regulação da secreção entérica, controle nervoso, né,
sistema nervoso entérico, o plexo mioentérico, a gente vai estudar isso só falando da inervação do trato gastrointestinal, tá? Plexo mioentérico, né, ou plexo de Auerbach, plexo submucoso, também chamado de plexo de Meissner, regulam a secreção. Sistema nervoso autonômico, olha, o parasimpático estimula a secreção, é o vago, tá? O simpático inibe a secreção em situações de estresse. No trato digestivo, o simpático é inibidor, o parasimpático é estimulador, tá? E aí você tem controle hormonal, a secretina, colicistoquinina, gastrina e o GIP, peptídeo inibidor gástrico vasoativo. Se você tiver alguma dúvida, você coloque aí nos comentários, tá bom? Pois é, Finita la Comédia chegou no fim. Essa é a banda que eu falei para vocês e certamente você já ouviu uma música deles. Então coloque aqui nos comentários se você sabe quem é esse pessoal aí. São muito bons, né? Eles não existem mais, mas eles são excelentes, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente busca responder suas dúvidas. Falou? Então, até mais. Tchau. Chegamos ao final de nossa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.